Abram comigo as suas Bíblias em João no capítulo 8. Pastor Romeu está presente? Eles vieram de Marília, vão estar aqui hoje à noite no culto, né? Estão lá no nosso sítio, todos os irmãos lá de Marília, a nossa igreja, todos não, né? Um grupo da nossa igreja lá, vai ser muito bom recebê-los. João capítulo 8, quem achou diz amém. Nós vamos ler no versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Antes de continuar a leitura, quantos aqui creem em Jesus? Quantos creem em Jesus? Bom, Jesus está falando então para nós. Jesus falou com os que criam nele. Agora, vamos continuar lendo. Eles lhe responderam: somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertence a Deus. Senhor, abençoa a tua palavra. Fala conosco por amor da tua misericórdia e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Puxa vida, a gente lê um texto desse e fala que Jesus está falando com a gente, já fica assim, pensando: meu Deus, misericórdia, eu acho que não foi comigo não. Mas é engraçado que a Bíblia diz que Jesus começou a falar, ele havia feito um discurso antes. O versículo 30 diz: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava falando e Jesus estava sendo arguído pelos religiosos da época, e de repente separou-se um grupo dos que criam em Jesus. E aí Jesus começou a fazer um discurso muito específico para aqueles que creem em Jesus. Meu irmão, você sabe que nós estamos em uma época que acreditar em Jesus é mera questão de conhecimento, é mera questão de inteligência. Jesus, como fato histórico, ele dividiu a história da humanidade, ele rachou a história da humanidade. Você pega um livro de história hoje, está escrito antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o personagem
que rachou a história da humanidade. E é interessante que quando você olha para Jesus e a história se fechando dele, você descobre que muitas pessoas acreditam em Jesus. Acreditam em Jesus da mesma maneira que acreditam em fatos históricos, que acreditam que Tiradentes existiu, que acreditam que Dom Pedro I existiu, mas que não tem nenhum comprometimento com esta verdade. E é interessante que é diferente acreditar de crer. Aqui você não vê essa diferença, mas no contexto você consegue enxergar. Existem pessoas que acreditam em Deus, e o fato de acreditar em Jesus não muda nada as suas vidas, não os leva a um nível de comprometimento maior, não os leva para mais próximo de Deus. Essas pessoas que acreditam em Deus não se relacionam com Deus. Agora, quando você crê em Deus, você está falando de um relacionamento comprometido. Quando você crê em Deus é diferente. Eu me lembro quando o presidente Collor sofreu impeachment, e um dos deputados, quando ia votar, disse para ele: senhor presidente, não é difícil encontrar a verdade, difícil é, depois de encontrada, comprometer-se com ela. Muitas pessoas já encontraram a verdade. O difícil da vida é o comprometimento com essa verdade. E Jesus começa o discurso dele da melhor maneira possível. Ele diz: se vocês creem em mim de verdade, vocês vão conhecer a minha palavra, e a minha palavra vai permanecer em vocês, e vocês serão meus discípulos de verdade. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês vão ser libertos por essa verdade. A coisa estava indo muito bem, mas de repente aquelas pessoas que acreditavam em Jesus começaram a sentir que estava levando para um nível de comprometimento muito profundo. Acreditar na palavra, viver da palavra, andar na palavra. E elas começaram a argumentar. Elas disseram: olha, nós temos por pai Abraão, nós nunca fomos escravos. Além de ser um argumento que só parece bom, ele nem sequer é verdadeiro. Todas as pessoas sabem que historicamente o povo de Israel tinha sido escravo do Egito, tinha sido prisioneiro em Babilônia, tinha sido prisioneiro e agora estava debaixo do governo romano. Eles estavam cheios de argumentos que sequer eram verdadeiros. Eles estavam falando de uma libertação emocional, de uma liberdade de consciência, de estar atrelados a Deus, mas eles começam com uma argumentação para fugir do que Jesus está falando. Presta atenção, meu irmão. Muitos casamentos estão sendo destruídos por argumentos. Bons argumentos. As pessoas passam a vida tentando provar um para o outro o quão bom eles são. Tem muita discussão que quando o marido termina de discutir com a esposa, ele está estressado, a esposa está estressada, e eles não sabem por que estão discutindo ou o que estão discutindo. Começa com o marido apontando uma dificuldade da esposa, uma necessidade da esposa, e a esposa vai redarguindo, dizendo como ela é boa, como ela é especial, e aponta um defeito dele. Então é a vez dele dizer como ele é bom, como ele é especial. Depois ele se acusa e diz: vai procurar outro marido então, tem homem melhor do que eu, alguém que te dê um carro como eu te dei, alguém que faça o café da manhã, como eu faço para você de vez em quando. Faz nada. E assim vai a coisa. Sabe, queridos irmãos, Jesus começou a ministrar, e eles começaram a dizer: olha, nós não estamos neste nível. Você sabe que o problema hoje não é acreditar em Jesus. A questão hoje é que nível de comprometimento nós queremos ter. Que nível de comprometimento nós queremos ter com o nosso Deus. Até que distância nós queremos andar com Ele. Como nós queremos viver em Deus. É isso que faz diferença. Sabe, irmãos, a palavra de Deus conta a história de Marcos. Lá no livro de Marcos, Marcos relata a história de um jovem, que os teólogos dizem que provavelmente foi ele, que quando Jesus foi preso, ele foi perseguido pelos soldados, e eles tomaram um lençol, e ele estava nu, e quando eles puxaram aquele lençol, ele fugiu nu. Agora imagine alguém seguindo a Jesus, debaixo de um lençol, nu. Imagine alguém no monte, no lugar da oração, vestido com apenas um lençol. Quem não tem bagagem não quer ir muito longe. Tem gente querendo andar com Jesus, mas não está preparado para ir muito longe.
Eles querem um relacionamento de, olha, tudo bem, eu vou até ali, mas eu estou de pijama. Eu vou até ali, mas eu vou só colocar um lençol por cima, porque eu não quero gastar tempo me vestindo. E a palavra do Senhor diz que este moço, logo que Jesus foi preso, foi um dos que fugiram. Você tem que saber até onde você quer ir com Jesus, porque senão você vai ser um daqueles que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, mas que vão ser arguídos pela palavra dele, dizendo, olha, vocês não estão crendo do jeito que deveria ser. Nós nos perguntamos então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, livre-se de argumentos. Nós somos filhos de Abraão. A primeira coisa que os judeus responderam, nós temos uma religião. Sabe o que acontece quando todo homem é arguído sobre a pessoa e a presença de Deus? Ele responde com uma religião. Olha, religião não se discute, cada um tem a sua. Eu já tenho minha religião, eu não gosto de discutir sobre isso, eu não quero falar sobre a Bíblia, eu tenho uma religião. Eles disseram, nós temos por pai a Abraão, não basta ter uma religião. Irmãos queridos, quando Jesus veio, todo mundo já tinha uma religião. Jesus não veio para trazer mais uma religião, Jesus veio para que nós tivéssemos um relacionamento vital. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que Deus tem para nós é algo que vai além da religião, é algo maior. E é interessante que a religião, ela em si é uma coisa boa, fundamentalmente boa, porque a palavra religião vem do latim religare, ligar o homem novamente a Deus. E nesse sentido, a única religião verdadeira é o próprio Jesus Cristo, porque só Ele liga o homem novamente a Deus. Mas, quando nós pensamos na religião, nós observamos que é alguma coisa que era boa e o homem transformou em mal, e passou a ser um motivo para afastar o homem de Deus. Jesus continuou arguindo os judeus, e eles responderam, nós temos a Deus por nosso Pai. Você sabe que existe aí um conceito equivocado para afastar o homem de Deus, um argumento equivocado que diz assim, Deus é Pai, todos são filhos de Deus, no final todos serão salvos. Essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é assim, que Deus tem um Filho unigênito, e nós somos criaturas de Deus, e diz a Bíblia que o processo de se tornar filho de Deus é receber a Jesus Cristo, porque a todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os judeus estavam cheios de argumentos, mas todos os seus argumentos tinham um motivo: fugir da verdade. Meu irmão, você já tentou viver a vida cristã fugindo da verdade? Você já tentou viver a vida cristã fugindo de uma coisa que você sabe que Deus tem para você? Você já tentou viver a vida cristã dizendo, olha, isso não é muito o que Deus, eu não acredito nessas coisas? Você já tentou fugir de Deus como mero argumento para viver em rebeldia? Você já tentou fugir de Deus como mero argumento para viver fora da vontade do Senhor? Você já tentou fugir de Deus e fugir da sua palavra simplesmente para viver as emoções que você sonhou? Se uma pessoa quer se afastar do seu casamento, ela procura se afastar da igreja. Se uma pessoa quer passar pelo caminho doloroso do divórcio e está congregando, integrado, a primeira coisa que ele tenta fazer, fugir da igreja, fugir da presença de Deus, fugir das pessoas que envolvem. Sabe por que a Bíblia diz que nós não queremos andar na luz se as nossas obras nos reprovam? A luz vai nos reprovar. Agora, aquele povo queria matar a Jesus, mas na verdade queriam matar a verdade. Queriam dizer, nós não queremos viver no nível de compromisso profundo. E a palavra de Deus diz assim, eu quero ler para vocês entenderem. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, eu estou lendo o versículo 31, e agora eu vou pular para o versículo 36. Fugiu aqui, irmãos. Não é o 33 que eu quero matar, que eu quero pular, perdão. Vocês pertencem ao pai de vocês,
O diabo. Você já pensou que ao ouvir isso, você lendo do versículo 31 para o 44, vocês pertencem ao pai de vocês. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Meu irmão, quando você crê em Jesus, você se torna filho de Deus. Quando você crê em Jesus, você se aprofunda na sua palavra. Quando você meramente acredita em Jesus, você pode continuar distante da palavra e distante da sua filiação com Deus. Quando você crê em Jesus e a palavra dele entra em você, já não é mais um livrinho de normas e regras, porque a religião te conduz para um monte de normas e regras. Mas quando você crê em Jesus, a Bíblia diz assim: agora nós andamos no Senhor. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele faz a vontade do Pai. Ele vai na direção que o Pai deseja. Ele não tem apenas um livro de normas e regras. A palavra de Deus está viva no seu coração. E ele anda na direção de Deus, no temor do Senhor. E isso faz toda a diferença. Os que creem em Jesus precisam se comprometer com aquilo que creem. Os que creem em Jesus precisam mergulhar na verdade da palavra. Então eu queria dizer para você 3 fatos sobre a palavra de Deus. Primeira coisa: vida cristã é relacionamento vital com a palavra. É viver na palavra, é amar a palavra. E isso só acontece quando você a conhece. Muitas pessoas vivem uma vida vazia de Deus porque não conhecem a palavra de Deus. Você precisa mergulhar na palavra. Ontem eu fui fazer uma visita para o irmão Edir. O irmão Edir está hospitalizado, teve trombose na perna. E eu disse para ele, comecei a falar para ele: irmão Edir, é interessante você ficar firmado na palavra, porque a luta, ela está batendo a sua porta há 15 anos, tem 15 anos que você vem lutando com medicamento, com enfermidade, você foi transplantado dos rins, e ele ficou me ouvindo. Eu disse para ele: você precisa ter confirmado em você a palavra de Deus, para que você tenha força emocional para vencer essa batalha. Eu disse para ele: quando uma pessoa não sabe que está doente, às vezes ela vence uma doença mais fácil, porque o ataque nas nossas emoções é muito grande. E ele me respondeu: pastor, eu tenho vivido assim. Ele disse para mim: quando eu leio as contraindicações dos remédios que eu tomo, eu penso, não tem solução para mim, mas eu começo a recitar a palavra. E eu escolhi ser o melhor marido, porque a minha esposa tem direito de ser feliz. E mesmo quando aqueles medicamentos atacam o meu humor, atacam as minhas emoções, eu decido pela palavra de Deus que eu vou ser um bom marido. Quando eu estou, pastor, alterado, os medicamentos dizem coisas tão sérias, tão feias, mas quando altera o meu humor, eu decido que eu vou ser o melhor filho para o melhor pai para minha filha. Eu vou à praia, eu fui à praia com a minha filha, muitas vezes eu estou limitado, mas eu faço tudo o que posso e mais um pouco, para ser um pai para minha filha, porque eu estou vivendo pela palavra de Deus. De vez em quando eu me vejo no espelho e eu até rejeito aquela imagem, porque dentro de mim tem uma imagem de quem eu sou em Deus. E eu saí dali tão edificado, irmãos. Fui para edificar o irmão Edir, e eu voltei tão edificado com a palavra dele, tão abençoado, e nós estivemos orando com o Senhor. Quando você tem a palavra de Deus, você sabe quem você é. Enquanto você apenas acredita em Jesus, você pode dizer, Jesus pode dizer até que eu não sou filho de Deus ainda, mas quando você tem a palavra de Deus, você sabe quem você é. E aí você não depende mais das regrinhas, das normas disso, normas daquilo. Você está sentindo soprar do Espírito, sendo guiado por Ele, andando na verdade do Espírito, e isso vai te impulsionando para mais perto de Deus. Deus tem o melhor para você, uma vida de liberdade, uma vida de vitória, e você só tem que acreditar e andar de acordo com a palavra. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa conhecer a palavra. Segunda coisa que você precisa fazer, viver a palavra. Você precisa viver a palavra. Nós conhecemos a verdade, mas a Bíblia nos chama para um conhecimento prático.
A Bíblia nos chama para viver a palavra, para experimentar a palavra no nosso dia a dia, para nós deixarmos a palavra entrar na nossa história. E quando as coisas acontecem, você diz: eu acredito na palavra de Deus, e aquilo que você está dizendo vai se cumprir na sua vida. Eu liguei para o pastor, eu conversei com o pastor Romeu ontem, ele estava me dizendo assim: pastor, a Bíblia diz para nós crermos nos profetas, nós seremos prosperados, e eu tenho aplicado na minha vida o crer no meu discipulador. Quando eu creio em Deus, creio na palavra de Deus, e eu creio que Deus tem te usado. E ele começou a me contar alguns testemunhos. Ele disse: pastor, eu te liguei outro dia para te dizer que a gente não tinha recurso, nós precisávamos pagar uma prestação do lote. Eles compraram 2 lotes lá em Masterville, está no nome da nossa igreja aqui, é uma igreja muito fiel. E eles disseram: nós precisávamos, pastor, de pagar uma prestação, uma intermediária. E eu liguei, estava bem apertado, eu contei, e o senhor falou para mim: nossa, que bênção, mas eu não tinha nem concluído. E eu disse: pastor, nós precisamos pagar uma intermediária. O senhor falou: olha, pastor Romeu, o dinheiro está nas suas mãos, Deus já colocou na sua vida e na sua história. E eu ia te pedir uma ajuda, e eu nem pedi. Falei: não, se o meu discipulador falou isso, e eu creio na palavra de Deus, e eu creio na verdade de Deus, é assim que vai acontecer, e esse recurso vai chegar. E ele chegou no culto à noite, falou: irmãos, nós precisamos de tanto. E ele recebeu mais do que ele precisava para pagar aquela parcela. Quando você resolve não apenas ler a palavra, mas conhecê-la, viver a palavra, isso faz toda a diferença. Faz com que você ande nas alturas. Meu irmão, a palavra de Deus vai te sustentar nos dias difíceis, vai te abençoar, vai te dar autoridade para prosseguir. E quando tudo falhar, a palavra de Deus não vai falhar. Porque passarão os céus e a terra, mas diz o Senhor: as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus vai permanecer, e Deus vai continuar sendo Deus, porque Ele cumpre a sua palavra. Por isso, meu irmão, você precisa conhecer a palavra, viver a palavra. E a terceira coisa, o terceiro nível, é quando você resolve ministrar a palavra. Tem o que Deus faz por nós, tem o que Deus faz em nós, e tem o que Deus faz através de nós. O que Deus faz por nós, o que Deus faz em nós, e o que Deus faz através de nós. Deus quer te usar. Ele quer não apenas que você tenha a palavra para você, mas que você se torne um verdadeiro discípulo. Sabe qual era o desafio de Jesus? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olhe, se vocês crerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus não quer apenas te libertar, Ele quer fazer de você um libertador. Jesus não quer apenas te abençoar, Ele quer fazer de você um abençoador. A palavra de Deus diz que Deus já reconciliou consigo o mundo em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Se você entende os princípios espirituais e você entende que Deus já fez a obra e que o mundo inteiro já está reconciliado com Deus, e você agora é o ministro da reconciliação, você só precisa contar para o mundo que ele está reconciliado. Olha que interessante, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, segundo a Bíblia, são salvos. Eles só não estão salvos. Pelo poder da palavra de Deus, a salvação já está sobre a cabeça deles. Eles só precisam se apropriar delas. E é tão interessante esta verdade, porque quando você anda pelo caminho e você olha pelas pessoas como se elas fossem alcançadas, reconciliadas, e você é o ministro da reconciliação. Quando você os vê como salvos, você começa a liberar a paz do Senhor para a gente, que você pensa: esse moço aí não quer nada, mas lá no seu espírito você diz: mas ele já está reconciliado. Esta é a verdade da palavra, é com esta verdade que eu estou comprometido, é esta verdade que me faz discípulo do Senhor. Este mundo já está reconciliado com Cristo. Oh, aleluia! E aí então você cumprimenta a paz do Senhor. Nós crentes só damos paz para quem já está cheio de paz, né? Para quem é crente, né? Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Paz para todo mundo que é crente. Mas a Bíblia diz para nós: em toda casa que chegarmos, saudarmos
com a paz do Senhor. E se houver ali algum digno de paz, alguém que é filho de Deus, filho de paz, a Bíblia diz que a paz repousará sobre ele. Mas se não tiver, ela não se perde, ela volta sobre você. Você já pensou como você pode se abençoar ministrando paz na vida das pessoas? Você passa no ponto de ônibus e diz para uma pessoa: a paz do Senhor. Você vai pagar a conta, você diz: a paz do Senhor. As pessoas ficam confusas, meio encabulados, mas de repente estão se quebrantando e dizendo: estou precisando de uma oração. E você, como ministro da reconciliação, chega e traz a verdade da palavra. Meu irmão, o que nós não podemos perder da verdade explícita na palavra é que nós temos que evoluir no nosso nível de relacionamento com Deus. É o envolvimento profundo com a palavra e com o Espírito Santo. Preste atenção. Eu vou falar para você hoje como crente em Jesus Cristo. Não é a igreja que normatiza o lugar que você pode ir. É a palavra de Deus e o Espírito Santo em você. Não é a igreja que normatiza o que você pode cantar, o que você pode comer, o que você pode beber. É a palavra de Deus e o Espírito Santo dentro de você. Por isso, contra a verdade da palavra de Deus não há argumentos. E quando o Espírito Santo começa a falar conosco, ele fala de forma contundente. E a Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. E quando a paz de Cristo está no nosso coração, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós oferecemos a Deus, nós tributamos a Deus. Mas quando nós não sentimos essa paz no que estamos fazendo, pare. Porque você verdadeiramente é discípulo do Senhor. E se você simplesmente encher este ambiente com argumentos, você pode ouvir o versículo lá do final: vocês querem matar, isso é obra do filho do diabo. Nunca encha a sua vida de argumentos contra o Espírito Santo. Ele está soprando na sua vida uma verdade. Nunca encha de argumentos contra o Espírito Santo quando ele sopra contra o pecado. Os judeus diziam: nós nunca fomos escravos. Jesus respondia: todo que comete pecado ainda é escravo do pecado. Deus tem para você o melhor. Você pode ser chamado filho de Deus. Você pode experimentar a verdade que liberta. Você pode ser um instrumento de libertação. E a única coisa que você tem que entender é a palavra de Deus e o sopro do Espírito, porque a palavra é vida. E a Bíblia diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nessa manhã, eu queria dizer para você, essa mensagem foi preparada, eu tentei fazer alguma alteração para nós alcançarmos muito mais pessoas que eu imaginava que você iria trazer. Mas eu queria te alcançar também com essa verdade. Você é filho de Deus. E todo filho de Deus está profundamente comprometido com a verdade, com a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer duas orações. Uma oração é para quem nunca fez essa oração de compromisso com Jesus. E a segunda oração é para você que já fez esse compromisso, mas você não tem andado de acordo com a palavra de Deus. Quando você vê o seu palavreado é torpe. E você começou a achar normal ter um palavreado torpe, mas a Bíblia condena. E você sabe. Talvez você tenha andado com Deus, mas você não tem sido tão comprometido com a sua liderança. Mas a Bíblia diz para você ser. Deus quer mudar muitas coisas. Tem muitas coisas mais que Deus pode falar com você. Pecados que você está sabendo que são pecados. Mágoa, rancor. Talvez você tenha levado tanta coisa no seu coração e chegou o dia de parar com isso.
Então a primeira oração que eu vou fazer, e toda a igreja vai repetir. No final dessa oração, se você achar que a oração vale para você, você confirma a oração dizendo amém. Se você não confirmar, ela não vale. Você só vai repetir para você ter orado. No final, só vai valer para quem repetir. Porque não adianta fazer uma oração que você não quer fazer. Mas eu queria pedir que todos repetissem. Diga assim, feche os olhos. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e que sem Ti eu não posso chegar aos céus. E como o pastor disse, nesta manhã, eu também creio no Senhor. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho vivido uma vida totalmente comprometida com a Tua palavra. E por isso, Senhor, eu não estou experimentando a salvação, porque a Tua palavra diz que eu devo Te confessar publicamente como meu Senhor, e então serei salvo. E hoje, ao ouvir a Tua palavra, decidi no meu coração confessar ao Senhor como o único Deus da minha vida, como meu Senhor, e entrar num compromisso muito mais profundo com o Senhor e com a Tua palavra. De hoje em diante, eu vivo a minha vida de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. E de hoje em diante, eu Te recebo como meu Deus, e pela Tua palavra, eu me torno Teu filho. Em nome de Jesus. Todas as pessoas que fizeram essa oração com sinceridade, pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, e querem confirmar essa oração, fizeram de verdade, querem realmente se tornar filhos de Deus, confirme essa oração dizendo amém. Amém, Jesus. Tem alguém aqui que fez essa oração hoje pela primeira, segunda ou terceira vez e quer uma oração especial? Levanta a mão. Amém. Há uma pessoa, há uma segunda pessoa que tenha feito essa oração pela primeira, segunda, amém. 2, 3, mais alguém fez essa oração? Amém. Mais alguém fez essa oração pela primeira, segunda ou terceira vez, quer confirmar na presença de Deus? Amém, graças a Deus, amém. Tem mais alguém? Amém, amém, glória a Deus. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Hoje é o dia aceitável. Se você ouviu a voz de Deus hoje e quer fazer isto, levante bem alto a sua mão. Agora eu vou pedir que todos que levantaram as mãos, levante a mão de novo, porque alguém vai chegar perto de você para orar com você. Chega perto desses irmãos que estão com as mãos levantadas, coloca a mão no ombro dele para orar com ele. Eu quero... Aí lá atrás tem uma pessoa, olha, tem alguém com ele? Lá atrás tem uma pessoa. Amém. Tem mais alguém? Eu queria pedir que vocês, vamos vir à frente. Aqui ó, meu amigo aqui. Põe a mão vamos vir à frente. Traga essa pessoa, você vem junto, pode vir junto. Isso, vem para cá, meu amigo. Coloca alguém lá na câmera. Pode vir aqui. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Olha, queridos, eu queria dizer para vocês uma coisa. Quando eu era mais novo, eu congregando na Igreja Batista do Tirol, eu já estava na igreja há muito tempo. Eu já era presidente da mocidade. Toda vez que fazia apelo, eu tinha vontade de ir na frente. E eu ficava me perguntando, mas quem não quer aceitar Jesus? Quem não quer? E hoje vocês estão aqui. Muitos repetindo a decisão que vocês já fizeram, confirmando, reafirmando
Isso é tão importante. Porque quando a gente vem no altar de Deus, a gente está buscando a bênção. E é interessante que se você vem no altar, você não desfaz a decisão de ontem. Na verdade, você reafirma. É como alguém que se casou e fez bodas. Ele não está desfazendo do casamento, ele está reafirmando. E nós hoje vamos orar por você, para que Deus realmente complete a obra no seu coração. Tem mais alguém que ainda quer vir à frente? Pode sair do seu lugar rapidamente e vir à frente. Bom, nós vamos orar então. Estenda suas mãos. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Marcelo para fazer essa oração. Põe a mão sobre o seu coração, meu irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós confirmamos, ó Deus, a decisão desses irmãos agora de te servir, de te seguir, de levar o Senhor, ó Deus, a sério, de viver uma vida e se relacionar com o Senhor de forma séria, Pai. Nós declaramos sobre a vida deles que eles jamais, Senhor, jamais se desviarão desse caminho que entraram a partir de agora. Eles jamais, Senhor, deixarão de te amar, de te honrar, de respeitar o Senhor, de seguir os seus passos. Pai, que o Senhor se manifeste a eles de forma poderosa, que a cada dia, que a cada manhã, ao buscarem ao Senhor, eles venham encontrá-lo, que eles venham encontrar o Senhor de braços abertos, ó Deus. Pai, conduz, ó Deus, a vida deles a um relacionamento de intimidade com o Senhor. Que cresçam, ó Deus, em nome de Jesus, e sejam a cada dia mais, ó Deus, como faróis, ó Deus, como farol que venha iluminar, ó Deus, esse mundo, Pai. Que possam levar outros a conhecer o Senhor também, Pai. Que possam, ó Deus, ter um relacionamento com o Senhor e crescer, ó Deus. Não somente, ó Deus, em conhecimento, mas em graça, em sabedoria do Senhor, Pai. Enche-os, ó Deus, com Teu Espírito Santo, para que possam, ó Deus, ser testemunhas do Teu grande amor, aonde quer que eles forem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se turbe o vosso coração. Vem aqui em cima. Crede em Deus. Quantos também de vocês em já mim. estão em célula? Levante as Casa mãos. de meu pai há Já estão. muitas moradas. Quem já está sendo discipulado? Levante a mão. Já está sendo discipulado. Amém. Não fosse assim, Agora, eu não- eu queria, antes da gente ouvir essa música linda, eu queria só dizer uma coisa para vocês. 3 verdades que vocês já sabem, mas eu quero dizer. Primeira, vocês são filhos de Deus. A Bíblia diz que a partir do momento que nós confessamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Segunda verdade, a Bíblia te autoriza a orar. Tudo que você pedir ao Pai em oração, o Senhor vai fazer. Porque a Bíblia diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, vocês vão receber. E a terceira verdade, vocês são muito amados. Vocês têm uma família que ama muito vocês. E eu vou pedir a vocês, para vocês encontrarem com essa família, mas eu quero que vocês não vão para os seus lugares ainda, tá? Olhe para trás para você receber o bem-vindo da sua família. Sejam bem-vindos. Vocês são muito importantes. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Nós amamos muito vocês. Amém. Amém. Agora eu quero falar uma coisa para vocês mais. Eu queria que vocês acompanhassem lá a pastora Marli, e nós vamos anotar o nome de vocês, e todos que já estão em célula, estão discipulados, muito joia, mas nós vamos, aqueles que não estão sendo discipulados, não estão em célula, nós vamos enviar para estar numa célula e para ser discipulado. Se você está em uma célula e não é discipulado ainda, vá até lá. Se você está em uma célula e já é discipulado, você pode voltar para o seu lugar. Já está em célula e já é discipulado, pode voltar ao seu lugar. Quem não é discipulado, pode ir lá. Quem não está sendo discipulado, pode ir lá. Pode cantar, querida. Nós vamos fazer uma oração final com a igreja. Não se turbe o vosso coração.
Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Nós vamos orar com toda a igreja. Você que quer uma oração, coloque a sua mão no seu coração. Essa segunda oração, eu queria fazer uma oração de comprometimento. Talvez você já tenha estado no Evangelho há tanto tempo, mas você quer dizer hoje: eu quero me comprometer mais profundamente com Deus. Põe a mão no coração. Nós oramos, Pai querido, por toda a tua igreja. Pedimos ao Senhor que a tua mão de misericórdia seja sobre os teus servos. Deus, e hoje muitas pessoas estão elevando o nível de compromisso, se envolvendo mais na verdade da palavra. Que a graça do Senhor, a bondade do Senhor os alcance, Pai, e que eles sejam fortalecidos na decisão de andar com o Senhor. Nós os abençoamos, Pai, e dizemos que nós somos o povo que crê no Senhor, e crê de verdade, Senhor. Experimenta o andar na palavra. Nós consagramos essas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.